possíveis de implementação da FTTH e, nesse contexto, portanto, as arquiteturas principais que se apresentam são a Viva Internet, o Ponta-Ponto e a PON como arquitetura ponto-multiponto e, no contexto da PON, a GPON. Do ponto de vista da Alcatel-Lucent e no quadro do FTTH, que é um quadro de mass market e mercado residencial, o GPON, portanto a arquitetura PON, apresenta-se como aquilo que designamos o melhor dos dois mundos. E o melhor dos dois mundos é o termos uma rede completamente passiva, semelhante à situação ponto-a-ponto, é termos nessa rede passiva um ponto de concentração de fibra do tipo existente na arquitetura Active Network, concentração essa à custa de um splitter óptico passivo que traz a vantagem da ligação ao chamado central office ser feito de forma otimizada em termos de fibra, o que traz como vantagem poder consolidar os central offices e, fruto da tecnologia GPON, ter também esses central offices distantes dos clientes, portanto, maior área de cobertura, portanto, tipicamente a cobertura máxima de 20 km. Neste contexto, aparece o GPON como, para o mercado de massas, a solução ideal, nomeadamente porque, em termos técnicos, a arquitetura GPON apresenta também características como seja maior flexibilidade na atribuição de largura de banda, tem a questão da otimização da fibra, no chamado troço de alimentação, que é altamente favorável num quadro de partilha ou de utilização de condutas. Portanto, por todos estes motivos e ainda ao facto acrescido de que o GPON é uma nova tecnologia, já está madura, mas que tem também um caminho de evolução, portanto não se fica pelos 2,5 gigabits atuais, mas em termos das normas, portanto, velocidades superiores estão já em estudo. Por estes motivos, como disse, a nossa posição é que para o mercado de massas e o mercado residencial, o GPON é a situação preferencial. Comparando, em termos de, já não dos aspectos técnicos, mas dos aspectos de investimento e operacionais, as arquiteturas e tecnologias GPON com a tecnologia ponta-a-ponto, portanto, se ao nível da chamada outside plant os custos de investimento é relativamente semelhante, quando falamos, portanto, em projetos alargados com um número elevado de clientes, a diferença entre as duas soluções é da ordem dos 10 a 20%, e essa diferença aparece fundamentalmente no equipamento central office. Na parte do investimento, mas depois na parte do OPEX. O GPON apresenta também vantagens, como seja o que eu já falei, portanto, a possibilidade de consolidação das centrais, dos central offices, no nosso espaço ocupado, uma rede de alimentação de fibra mais eficiente e, portanto, uma cobertura mais alargada. O GPON, adicionalmente, e devido às características que eu já enunciei, fundamentalmente a estas três que aqui estão, tem também um aspecto de permitir um desenvolvimento sustentável e podemos dizer que, além do mais, o GPON é uma tecnologia amiga do ambiente. E, como podemos ver, das tecnologias em presença, nomeadamente no consumo de energia, é claramente a tecnologia com menor consumo, o que é um fator importante quando estamos a falar, portanto, do mercado residencial. A questão da utilização da fibra, portanto, maior economia de fibra e também o facto de ser
um meio passivo, portanto tem também em termos ambientais vantagens. Portanto, resumindo esta primeira parte, a nossa opinião é que, em termos de arquitetura e tecnologia, o GPON é a tecnologia adequada para o FTTH no quadro do mercado de massas. A tecnologia ponta-ponto é uma tecnologia que se mostra adequada quando estamos em presença de pequenos projetos ou, digamos, de ambientes empresariais. Em qualquer dos casos, gostava de referir para a Alcatel-Lucent, isto não é uma questão de religião, se somos a favor de uma ou de outra, até porque nós temos as duas soluções. Gostaria, para finalizar, ir pegando um pouco naquilo que mostrei há pouco, que é a realização da nova rede, mais do que os equipamentos ativos, tem o investimento na infraestrutura. Esse investimento, como se pode ver por este chart, vai ser diferenciado de acordo com a zona populacional e demográfica. Significa isto que, e pegando no tema desta conferência, que é Portugal em fibra óptica, para termos um Portugal em fibra óptica, portanto, devemos ter intervenções e, digamos, participantes e regras que permitam que essa fibra óptica possa ser desenvolvida em todas as regiões. Neste quadro, a definição de regras, e aqui o papel fundamental e estratégico do regulador, em definir regras que permitam que em cada um destes setores, e portanto onde nas zonas mais apetecíveis economicamente, facilitando o investimento de quem quer investir, mas criando também regras para que as zonas não tão viáveis possam ser ao mesmo tempo também contempladas, parece fundamental. Para finalizar a minha intervenção, e no quadro das regras, digamos, que estão a ser implementadas, em discussão e implementadas, nomeadamente na Europa, de modo a facilitar a implementação do FTTH, portanto, gostaria de referir a situação, que é o caso típico de França, nas grandes cidades, da partilha da rede vertical pelos vários operadores, com a criação, a entrada dos edifícios, do chamado ponto de flexibilidade de fibra, facilitando deste modo que qualquer operador pode levar a sua rede até ao ponto de flexibilidade de fibra e, com isso, poder-se ligar a qualquer um dos apartamentos. Em situações, como é o caso, por exemplo, de Amsterdão ou da Holanda, em que essa partilha pode ser mais alargada, já não estamos a falar só do edifício, mas podemos estar a falar já da partilha de condutas de fibra escura, já na chamada rede de distribuição. Até situações, como é o caso da Suécia, portanto, em zonas onde as condições económicas de rentabilidade sejam mais difíceis, temos a partilha da própria rede pelos vários operadores. Situações em que, como é evidente, o Governo e as autoridades locais deverão ter um papel importante. E era isto que vos queria dizer.